Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre os movimentos articulares, tá certo? Para isso, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Nós iremos aprender o que é articulação, quais são os tipos de articulações, que elas se dividem em três, são a sinartrose ou fibrosa, a anfiartrose ou cartilaginosa, diartrose ou sinovial. Nós iremos aprender os planos anatômicos, que são três, o sagital, o frontal ou coronal e transverso, e os eixos de movimentos, que também são três, látero-lateral, antero-posterior e longitudinal. Nós iremos aprender os principais movimentos articulares, o que é postura, o que é a coluna vertebral e problemas posturais. Vamos lá, turminha. Para começar a falar aqui das articulações, eu vou ter que voltar um pouquinho na nossa aula de sistema esquelético. Uma das funções do sistema esquelético, que eu disse lá para vocês, era de quê? De locomoção. O sistema esquelético, ele junto com o sistema muscular, que eu também já trabalhei com vocês, que eu falo que através do sistema muscular de contrações musculares, a união do sistema esquelético com o sistema muscular faz o sistema musculoesquelético, faz com que nós tenhamos o quê? Movimentos, com que o nosso corpo crie alavancas. Eu já falei para vocês também do sistema cardiorrespiratório. Eu disse para vocês que a função do sistema cardiorrespiratório é de levar, de transportar a todas as células do nosso corpo que nutrientes e oxigênio. Então, percebam, para que eu tenha um simples gesto motor como esse aqui que eu estou tendo de estender ou de flexionar o braço, eu preciso da união de todos esses sistemas. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, eu preciso ter uma estrutura rígida, eu preciso ter algo que contraia, no caso a musculatura, eu preciso que esse músculo receba uma informação nervosa através de um neurônio motor, para que haja movimento, para que haja estímulo, tenha excitabilidade, tá certo? Então eu preciso de uma série de fatores. Quando um desses fatores ele deixa de acontecer, nós não teremos o quê? Movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que ela sofreu um acidente de moto. Ela sofreu uma lesão aqui a nível de coluna vertebral na região lombar, digamos. Ela sofreu uma lesão na sua medula espinal. Uma das funções do nosso sistema esquelético é qual? Proteção. Então a medula espinal estava passando ali, estava sendo protegida pela coluna vertebral. Eu sofri uma lesão ali. O meu sistema nervoso central, que é através da medula espinal, vai ter essa comunicação ali o quê? Interrompida. Então, quando eu já não tenho um desses fatores, que no caso é o estímulo, a excitabilidade, eu não vou ter o quê? Movimento. Tá certo? Então, para que eu tenha um simples movimento, eu preciso de várias estruturas, de vários sistemas. Então, as articulações, elas podem ser definidas como local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. O sistema articular é formado pelas articulações, que podem ser definidas como a região de união entre dois ou mais ossos. Então, percebam, nós temos três tipos de articulações. São as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. Vamos falar aqui das fibrosas. São localizadas entre um osso e outro, caracterizadas por serem o quê? Inflexíveis, não tem movimento. As duas superfícies ósseas são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. Está aqui a imagem para vocês. Uma imagem do crânio, uma imagem tirada da região superior do crânio. Percebam que existem umas suturas. Isso são as articulações, são onde os ossos se unem, se fundem, mas tem movimento? Não, essas articulações elas não têm movimento. Está aqui, ó. Eu tenho aqui uma sutura sagital. Memorize esse nome, sagital, tá? Corta o corpo ao meio. Nós temos aqui, ó, uma sutura coronal, que divide o osso frontal, que é esse aqui da nossa cabeça, com os parietais. E nós temos uma terceira sutura, que é a sutura lambdoide. Gravem esses nomes, sutura coronal e sutura sagital. Nós iremos precisar daqui a pouco.
Em relação às anfiartrose ou cartilaginosas, são semimóveis, semiflexíveis. Elas possuem cartilagens entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos, auxiliando dessa maneira no deslizamento de uns sobre os outros, a partir dos diferentes movimentos do corpo. Percebam aqui, ó, uma imagem da coluna vertebral. Nós temos as vértebras. Entre as vértebras, nós temos o quê? Os discos intervertebrais. São espécies de amortecedores. Eles amortecem o peso do nosso corpo. Eles evitam com que o nosso corpo, que a vértebra, ela tenha contato uma com a outra, ocasionando assim uma artrose, um bico de papagaio, que eu já falei isso para vocês na nossa aula de sistema esquelético. A nossa coluna vertebral, apesar dela ter essa função de sustentação, de manter a nossa postura ereta, ela tem uma certa flexibilidade, tá certo? A gente tem que ter essa flexibilidade na nossa coluna vertebral. E a última e o terceiro tipo de articulação, que são as de artrose ou sinovial. São flexíveis, caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que contêm um líquido sinovial que evita o desgaste ocasionado pelo atrito. Elas localizam-se entre a pele e os ossos. Exemplo está aí uma articulação do ombro. O nosso ombro é uma articulação que ela realiza vários movimentos. Eu posso abrir meu braço, um movimento de abdução, eu posso estender, eu posso rotacionar esse meu ombro. Então, vários movimentos são permitidos através da minha articulação do ombro, do joelho. São as articulações do quê? Sinoviais, estão dentro de bolsas sinoviais. Daí nós vamos chegar nos planos anatômicos. Para nós falarmos de articulações, nós temos que entender que existem os planos anatômicos, que existem os eixos, tá certo? O plano e o eixo são dentro de planos e dentro de eixos que o corpo se movimenta, que a gente consegue o quê? Articular, locomover. Nós iremos aprender aqui plano por plano. O plano sagital mediano é o plano que corta o corpo ao meio. Possui esse nome porque passa exatamente na sutura sagital. Lembra lá do crânio lá que eu mostrei para vocês? A sutura sagital? Então, corta o corpo ao meio, quando passa bem no meio do corpo, sobre a linha sagital mediana. Então, está aqui, eu estou em pé. Vamos imaginar esse plano como sendo uma espécie de lâmina. Uma lâmina vai passar aqui no meio do meu corpo, no centro do meu corpo. O que vai acontecer? Vai dividir meu corpo em quê? Em lado direito e lado esquerdo. Esse é o plano sagital. Sagital é uma lâmina que vai passar no meu corpo na região central, vai cortar meu corpo. Sagital mediano, tá? Porque existem outros planos sagitais que eles vão cortando paralelamente esse plano sagital mediano. Mas no caso aqui nós estamos falando do sagital mediano. Cortou meu corpo ao meio, dividiu em direito e esquerdo. Tá aqui, ó, direita e esquerda. Nós temos ainda o plano frontal ou coronal. Quando eu estava falando das suturas, que são aquelas articulações inflexíveis, eu falei para vocês, memorize aqui, ó, coronal, sutura coronal. É o plano que corta o corpo lateralmente de uma orelha a outra. Possui esse nome porque passa exatamente na sutura coronal do crânio. Também pode ser chamado de plano frontal. Ele determina se uma estrutura é anterior ou posterior. Então, vamos imaginar agora aquela lâmina que ainda há pouco passou aqui no centro, que é o plano sagital. Vamos imaginar uma lâmina passando agora aqui na lateral do meu corpo. Vai dividir o quê? Em anterior e posterior. Tá certo? Então, vai dividir, vai cortar meu corpo aqui ao meio, lateralmente. Vai ficar uma parte anterior e uma parte o quê? Posterior. E nós temos o terceiro plano, que é o plano transverso. É o plano que corta o corpo transversalmente, também é chamado de plano axial. Através desse plano podemos dizer se uma estrutura é superior ou inferior. Plano sagital corta no meio, plano coronal corta aqui na minha lateral e plano transverso corta o quê? Aqui no meu meio aqui, ó, dividindo em inferior e superior, tá certo? Inferior e superior. Esse é o plano transverso. De todos os planos. Plano sagital corta no meio, dividindo em direita e esquerda. Plano coronal corta na minha lateral, aqui a lâmina passa na minha lateral, dividindo em anterior e posterior. E o plano transverso corta meu corpo aqui no meio, aqui de forma que divide meu corpo em parte inferior e parte superior. Vamos agora para os eixos, tá certo? Eu fiz questão de colocar aqui, toda vez que eu vou falar de eixo, eu coloquei o plano para que a gente consiga se guiar de forma melhor.
Existe o eixo lateral ou transversal. Professor, o senhor falou que planos são lâminas. E os eixos? Vamos imaginar como sendo parafusos. Tá certo? E esse parafuso, turminha, ele sempre vai ter que entrar perpendicular ao plano. Se eu tenho um plano sagital que corta meu corpo em direita e esquerda, eu vou ter um parafuso que ele vai entrar como lateral. Ele vai ter que perfurar essa lâmina, tá certo? Então percebam aqui na imagem, ó, o parafuso está entrando ali na região do ombro e está perfurando o quê? Imaginamos que esse indivíduo aqui está com a lâmina lá sagital. Então está perfurando o plano sagital. Tá ali, ó, plano sagital. Nós temos aqui o eixo antero-posterior. O eixo antero-posterior faz o quê? Ele entra no meu corpo aqui pela frente, ó. Ele vai perfurar meu corpo aqui pela frente. E ele vai perfurar qual plano? Qual plano? O plano coronal, que vai dividir em anterior e posterior, tá certo? Entrou aqui pela minha frente, tá aqui o plano coronal, ele vai dividir, entrou aqui pela frente, vai perfurar aqui o plano coronal e vai ser perpendicular a esse plano. Nós temos aqui um terceiro e último eixo, que é o eixo longitudinal. Esse eixo longitudinal, ele vai estar perpendicular a qual plano? O plano transverso, aquele que divide o nosso corpo em superior e inferior, tá certo? Então, imaginemos que um parafuso ele vai perfurar esse plano de cima para baixo, tá certo? Vai perfurar esse plano de cima para baixo, é o eixo longitudinal. Aí aqui eu coloquei os movimentos que são possíveis. Falei tudo isso de planos e eixos para a gente chegar aqui nos movimentos que são possíveis. De flexão, o que é a flexão? É a diminuição do ângulo de uma articulação ou a aproximação de uma estrutura óssea. Extensão é o aumento do ângulo de uma articulação ou afastar as duas estruturas ósseas. Então está aqui, o indivíduo realizando um agachamento. Quando esse indivíduo realiza o agachamento, né, o que ele faz? Ele está fazendo uma extensão e uma flexão. Ele está deslizando, o movimento, turma, ele tem que acontecer em cima do plano, dentro do plano, sempre. Tem que deslizar dentro do plano. Qual é o plano aqui? É o plano sagital. Se eu faço aqui uma flexão de braço, quando eu faço isso, qual é o plano que está me cortando aqui? É o plano sagital. Então, todo movimento tem que deslizar por cima desse plano. E está aqui o parafuso, ó, fixando essa lâmina. Então, está aqui, ó, o eixo está aqui e está acontecendo esse movimento aqui, ó, de flexão e extensão. Mesma coisa o agachamento. Eu faço o agachamento, vai acontecer aqui, ó, vou deslizar, agachamento, fiz esse movimento. Tudo dentro do plano sagital. Está aqui, ó, eixo lateral, o plano sagital. Nós temos ainda o movimento de adução e abdução. Adução aproxima o membro do eixo sagital mediano. E a abdução afasta o membro do eixo sagital mediano. Está aqui o eixo antero-posterior e o plano coronal frontal. Eu tenho agora aquela lâmina coronal frontal que está cortando meu corpo aqui, dividindo em anterior e posterior. Lembre-se que esse meu movimento sempre tem que deslizar por essa lâmina. E quais movimentos que permitem eu fazer dentro desse plano? De abdução e adução. Tá aqui, a lâmina está me cortando aqui, ó. Eu vou abrir e fechar meu braço. Não está dividindo meu braço em anterior e posterior. Eu não estou deslizando dentro desse plano. Então, é um movimento que é permitido acontecer. E está aqui, ó. O parafuso está fixado bem aqui no meu ombro, ó. Então, eu consigo fazer esse movimento. Tá certo? E vamos para o outro tipo de movimento que eu selecionei aqui para vocês, que é a rotação medial interna e a rotação medial externa. Quando gira a interna, quando gira a face anterior do membro para dentro, e a externa, quando gira a face anterior do membro para fora. Está aqui, ó, eu faço esse movimento. Não é um movimento de rotação. Eu dizer o não, está aqui, ó, o parafuso está entrando aqui na minha cabeça. O plano é transverso. Está furando, está perpendicular ao plano. Eu estou conseguindo realizar movimentos de rotação. Estou dizendo aqui um não para vocês. Tá certo? Está aqui, ó, eixo longitudinal, plano transverso. E o que eu tenho para falar para vocês em relação à postura? Postura é a atitude adotada pelo conjunto de articulações do corpo em determinado momento, permitindo a estabilidade corporal, o alinhamento correto destas articulações,
permite uma eficiência fisiológica e biomecânica máxima, o que minimiza estresse e sobrecargas infligidas no sistema de apoio pelos efeitos da gravidade. Ora, turminha, a questão da postura é eu ter uma postura, uma posição adequada, eu ficar de uma posição adequada que eu não sobrecarregue nenhum tipo de estrutura do meu corpo. Como é que eu vou sobrecarregar a estrutura do meu corpo? A ergonomia, turminha, a ergonomia fala aqui, é a forma que a gente utiliza, a forma que a gente manipula determinado objeto, a forma que a gente se comporta em determinada situação. Ao sentar, eu tenho que sentar numa postura adequada. Eu não posso, de repente, sentar de forma desleixada, que eu vou sobrecarregar a região da minha lombar. Tá certo? Então, a questão da postura, a gente tem que sempre evitar sobrecarregar. A gente sentar de forma errada. Hoje em dia tem um probleminha que é pescoço de texto. É um probleminha atual aí que está acontecendo, que é o quê? É aquele indivíduo que fica direto no celular. Ó. Isso aqui está ocasionando cifose. Estudos estão sendo feitos em cima disso, do uso de celular, excessivo de celular, em relação aos problemas posturais. Então, eu tenho que me adequar, eu tenho que ter uma postura adequada, uma postura que seja segura, para que eu realize os meus movimentos de forma o quê? Eficientes, para que eu não sobrecarregue determinada estrutura e venha assim a ocasionar problemas posturais futuramente. Está aqui uma coluna vertebral. Coloquei aqui, ó, uma imagem anterior, posterior e uma imagem lateral. Mostrei essa mesma imagem para vocês na aula de sistema esquelético. Disse lá para vocês que a coluna vertebral ela tem essas curvaturas anatômicas, que isso é normal. Nós temos ali uma cifose, nós temos aqui uma lordose. Tudo isso aqui é o quê? É natural, é normal do ser humano. Agora, se eu tenho uma curvatura desta acentuada, aí eu vou ter um problema postural. Uma hipercifose, uma hiperlordose. Então, isso aqui é o normal. Quando nós temos também uma retificação da coluna, quando essa curvatura aqui ela é mais rasinha do que está, a coluna mais reta, também é um problema. Nós temos a hiperlordose, mas nós temos a hipolordose. Hipercifose. Cifose é uma curvatura presente na coluna vertebral que faz com que a região superior da costa, tá aqui, ó, pareça mais arredondada do que o normal. É certo que todos temos um grau de curvatura na coluna vertebral, porém, quando ela tem mais de 45 graus é considerada excessiva. Está aqui, ó, uma coluna com uma hipercifose. Hiperlordose, quando há aumento excessivo da curvatura para dentro do corpo na direção da frente do abdômen. Está aqui, ó, aquele indivíduo que ele é meio que selado. Aqui muitas das mulheres são acometidas por hiperlordose, aquele bumbum mais empinado. Então isso aqui é hiperlordose, é um problema postural. E a escoliose? A escoliose é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras. Está aqui, ó, a coluna vertebral ela não é para ter desvios laterais. Elas existem as curvaturas, mas quando a gente olha ela de forma lateral, uma visão anterior e posterior, ela não é para ter desvios laterais, tá certo? Ela é para ser ali retinha. Então, se eu tenho deslizes dessas vértebras, como está aqui na imagem, ó, uma certa lateralidade, o que acontece? Esse indivíduo ele tem um problema de postural ali, uma escoliose. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho aí sobre as articulações, a questão dos problemas posturais, que vocês tenham entendido que são 3 tipos de articulações, que existem planos e existem eixos, que é por onde esse movimento ele acontece, tá certo? Que vocês entendam que os planos são o quê? É por onde esse movimento acontece, por onde essa estrutura desliza, que os eixos eles servem para fixar, eles estão sempre perpendicular ao plano, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Acessem a nossa plataforma Gonçalves Dias, pesquisem, analisem, estudem, respondam nossos exercícios e vamos para cima, hein?